E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar trazendo aqui alguns assuntos básicos que vai nos ajudar a construir um modelo bonito aí nas próximas aulas. É 10/10! Nós temos algumas formas de duplicar objetos. Uma dessas formas é você clicando com o botão direito e Duplicate Objects. Você pode duplicar esse objeto em qualquer eixo da sua escolha, como todas as outras funcionalidades que a gente ensinou. Você também pode duplicar esse objeto utilizando o atalho Shift-D. Existe também uma forma de duplicar em que você duplica o objeto e linka ele com o objeto origem. Como que a gente faz isso? Vou clicar nesse objeto aqui, apertar com o direito e Duplicate Linked, ou Alt-D. Vou duplicar aqui do lado, só que dessa vez, ao entrar no modo Tab, por exemplo, no modo de edição do objeto, alterando qualquer polígono desse objeto, o objeto origem também é alterado. Isso ajuda você a não ter retrabalho depois e ter que ficar fazendo a mesma coisa em vários objetos. Além de duplicar os objetos no Object Mode, você também consegue duplicá-los dentro do Edit Mode. Então, vou selecionar todas, apertar A para selecionar todos os polígonos desse objeto, Shift-D, vou selecionar o eixo e duplicar esse objeto. Nosso cubo está duplicado, porém, o Blender reconhece ele como sendo um único objeto dessa vez. Em alguns casos, você vai precisar separar esse objeto. Se uma vez ele foi unificado, como separá-los? Você entra no modo Tab, existe um atalho para selecionar um objeto inteiro dentro do modo de edição, ou seja, nós estamos aqui dentro desse objeto que é composto por dois cubos. Colocando o mouse em cima do objeto que você quer selecionar e apertando L, ele seleciona todos os polígonos desse objeto dentro do objeto. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Para separar esse cubo agora e fazer ele voltar a ser um objeto separado deste nosso primeiro cubo, vamos apertar L para selecionar tudo e apertar a tecla P. O P é uma tecla de atalho para o Separate, em que a gente consegue separar esse objeto do objeto origem dele, baseado no que a gente selecionou. Então, ao clicar aqui, Selection, e agora podemos ver que eles novamente são dois objetos separados. Se você quiser unir eles novamente, como você une ele novamente? Seleciona o direito, seleciona o objeto final ao qual você quer linkar esse primeiro objeto, Ctrl J. E agora este cubo faz parte desse objeto novamente. Esse atalho Ctrl J é o que a gente chama de Join. Então você pode unir os objetos, por exemplo, vamos unir esses dois objetos. Então clico no primeiro, clico nesse segurando o Shift e clico no final apertando Ctrl J. Nós unimos eles novamente e agora tudo faz parte de um objeto só. Agora eu vou deletar esse objeto, vamos criar um novo cubo. E agora eu vou ensinar o conceito para vocês de unir vértices. Então vamos fazer uma pirâmide com esse nosso cubo. Para isso vamos entrar no modo de edição desse objeto, selecionar a face de cima e vamos redimensionar essa face até os vértices dos cantos desse cubo ficarem próximos o suficiente para nós unirmos. Como que a gente une e elimina essa face do topo? Selecionando as vértices, apertando o atalho 1 para selecionar o modo de vértices ou clicando aqui em cima, vamos selecionar as 4 vértices. Você pode clicar com o direito e ir até Merge Vértices ou apertar a tecla, deixa eu selecionar novamente aqui, apertar a tecla M. Ao entrar no menu de Merge, você tem algumas opções. De que forma você quer mesclar esses vértices? No centro deles, ou seja, baseado na posição deles, o Blender acha um centro. Vou dar um Ctrl Z para explicar outra forma. Você pode mesclar no cursor, ou seja, ele vai procurar o cursor da cena e colidir esses vértices onde está o cursor. Você tem também um Collapse, que ele faz basicamente o que a Center faz. Particularmente eu nunca usei. Você tem um At First, que ele vai colapsar todos no primeiro que você selecionou, tá? E você tem o At Last, que vai colapsar todos no último o qual você selecionou. E você tem também o By Distance, que é muito utilizado para resolver alguns problemas como Extrude. Vou utilizar o At Center para completar a nossa pirâmide. E agora eu vou dar um exemplo de como o By Distance é usado. Vamos criar um novo cubo nessa cena. Vou entrar no modo de edição e vou dar um Extrude na face superior para cima e um pequeno Extrude aqui. Então, como você pode ver, aqui nós temos um extrude muito perto do outro. E o que geralmente acontece é que eles estão mais perto ainda. Então vou dar um GZ e movimentar essa face para baixo.
se ficarem perto o suficiente. Então o que acontece é que geralmente você dá um extrude, você executa uma extrusão em uma face e você não percebe que essa extrusão aconteceu. Quando você vai mover um vértice dessa extrusão, você percebe que existe polígonos ali e que você cometeu algum erro em algum momento. Como que você resolve esse problema? Geralmente, para resolver esse problema, a gente colapsa os vértices, eliminando os polígonos a mais que foram criados, tá? Então aqui, por exemplo, vou selecionar esses dois vértices, apertar a tecla M de Merge, aí sim, utilizar o ByDistance. Como você pode ver, eles ainda não colapsaram porque eu tenho que dizer qual que é a tolerância de distância para ele mesclar dois vértices. Então eu vou aumentar aqui, como vocês podem ver, só aumentando um pouquinho aqui, ele já se encontra e faz um merge desses dois vértices. Entretanto, os outros 4 cantos ainda possuem esses vértices não colapsados. Vou dar um Ctrl Z para voltar lá de trás a ter 2. E como que geralmente a gente resolve isso? Vamos apertar o atalho para ver o objeto de frente, ou seja, o teclado numérico 1. Apertar Shift Z para ver o objeto em um wireframe. Vamos selecionar o modo de vértices e selecionar todas as vértices. Ao fazer seleções no modo wireframe, ele seleciona tanto o que você está vendo quanto a parte de trás desse objeto. Agora, com todos os vértices selecionados, eu vou apertar a tecla M de Merge e executar um ByDistance. Vou aumentar aqui a distância desses objetos. Vamos apertar a tecla Tab para voltar no modo de objeto. Shift Z para sair do modo wireframe. E agora reparem que aquele extrude que foi feito sem querer foi eliminado por completo. Eu reparei também que aqui a gente tem algum problema de profissionalismo de desnivelamento. Então, por exemplo, podemos reparar na visão frontal que esse vértice parece que tem 2 aqui, que eles estão bem perto, mas na verdade esse vértice é o da frente e o outro é o de trás. Nesse caso, como que a gente nivela eles novamente? Vou selecionar todos os vértices, apertar S para escalonar, o eixo Z, então queremos nivelar essas vértices para que elas fiquem no mesmo valor no eixo Z, que no caso é o eixo na vertical. Apertando S e Z, você começa a escalonar esses vértices no eixo Z. Apertando a tecla 0, você indica um valor para que eles se encontrem. Apertando a tecla Enter, você confirma. O problema de desnível desses vértices foi resolvido. Isso pode acontecer em diversas situações. Vamos supor que aqui nós tenhamos alguns cortes. Vou apertar as teclas Ctrl R para executar o corte em loop. Você rolando o scroll do mouse ou apertando a tecla de mais e menos no seu teclado, você aumenta o número de cortes que essa ferramenta de cortes irá executar. Tá? Então vou executar alguns aqui. Confirmar com a tecla Enter e com o botão esquerdo do mouse. Aqui nós temos alguns cortes. Para ficar mais fácil, eu vou entrar no modo de edição, apertar o atalho para ver a esquerda desse objeto, entrar no modo de wireframe e deletar todas as faces desse objeto, a não ser a face frontal, aqui, tá? Delete Faces. E agora nós temos somente a face frontal. Eu vou selecionar esse objeto, apertar a tecla vírgula para focar nesse objeto, apertar Shift Z para sair do modo de wireframe, e agora nós temos aqui um objeto com muitos vértices. Nós temos algumas formas de movimentar em cadeia esses vértices. Então, se eu apertar a tecla G para movimentar da forma que eu ensinei para vocês, e apertar G e Z para movimentar no eixo Z, nós temos uma movimentação somente desse vértice. Existe também uma forma da movimentação desse vértice afetar os outros vértices. Essa ferramenta está aqui em cima e se chama Proportional Editing, o qual também nós podemos acessar com um atalho na tecla O. Ativando essa edição proporcional, vamos apertar a tecla G para movimentar o objeto e repare que um círculo foi feito ao redor da nossa movimentação. Isso indica, vou apertar a tecla Z agora para movimentar no eixo Z, isso indica que a nossa movimentação irá afetar os outros vértices nesse raio que está sendo exibido para nós. Nós podemos controlar esse raio rolando o scroll do mouse, dizendo o quanto de vértices que queremos que essa movimentação afete. Tá? Isso serve para fazer portas, camas, por exemplo. Enfim, em diversas situações você vai utilizar esse Proportional Editing. Facilita bastante na hora da modelagem. Então, usando o Proportional Editing, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse agora para confirmar a nossa edição. E vamos supor agora que você está nessa situação e você queira nivelar esses vértices novamente. Vamos apertar a tecla 1, e assim como eu ensinei agora há pouco, vamos selecionar todos esses vértices. S. Vocês percebem que a edição proporcional ainda está ativada, então vamos voltar aqui
e desativar ele aqui em cima, ou apertar a tecla O. Agora sim, vou apertar a tecla SZ0 para nivelar esses vértices novamente. Vamos fazer a mesma coisa com esses aqui embaixo. SZ0 e você nivela eles. Não só no eixo Z, como também você pode nivelá-los em outros eixos. Como você pode também igualá-los no eixo X, por exemplo. Então, SX, aqui você pode ver que eles estão colapsando no eixo X. Apertando a tecla 0, eles colapsam no eixo da sua escolha. Vamos fazer uma coisa interessante aqui. Agora todos estão no X. Vamos nivelá-los no eixo Z também. Agora eles estão todos no mesmo lugar. Entretanto, estão todos no mesmo lugar e não um só. Ou seja, se você clicar aqui, apertar o G e movimentar, ainda tem alguns polígonos ali. Vamos entrar no modo wireframe, selecionar todos, apertar a tecla M, by distance. Vamos aumentar um pouco aqui a distância, só para garantir. Vamos sair do modo wireframe e agora, como vocês podem perceber, todos estão colapsados em um único ponto. Existe também uma ferramenta chamada Knife, que é acessada com o atalho K, que basicamente é uma faca que corta os seus polígonos. Então, vou executar um clique aqui, um clique aqui. Você pode ir cortando os seus polígonos da forma que você desejar. Você aperta a tecla Enter para confirmar e pronto. É uma forma alternativa de cortar os seus polígonos também, que ajuda em algumas situações. Então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Foi um prazer ter você aqui nessa aula. Não perca as próximas aulas, deixa o teu like aí e até a próxima.